Olá, boa tarde. Começa agora o RN Debate na TV União. Vamos falar sobre economia. Hoje, nosso tema vai ser o cenário econômico do país e no Rio Grande do Norte. Nós convidamos o professor Wellington Duarte, que é do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês. Professor, qual a análise que o senhor faz do momento econômico no país? É um momento difícil, sem sombra de dúvida. O país vive numa situação de encruzilhada. Nós temos uma crise política que está à vista de todos e uma economia que começou a ser travada em 2012 e esse travamento provocou uma série de rupturas na política econômica que agora estão tendo efeitos na cadeia produtiva como um todo. E o que é que deve acontecer pelo cenário que está posto aí nos próximos meses? Olha, o cenário é de dificuldades econômicas para o governo, até porque a proposta do governo, do ministro da Fazenda, o Levi, é uma proposta recessiva, de conter a taxa de inflação via depressão do consumo. Isso é uma saída ortodoxa que foi feita na Europa e não deu resultado, por sinal a Europa continua em crise, mas foi a saída que o governo encontrou para se aproximar dos mercados, principalmente do mercado financeiro. Na minha opinião, é uma estratégia ousada, mas também que tem impactos muito negativos na classe trabalhadora. Por exemplo? Desemprego, já começou a haver a diminuição do aumento de número de empregos de carteira assinada e também, sendo a diminuição dos empregos, você deprime também a oferta de produtos, porque você não tem consumo. E quer dizer, é um círculo vicioso, e se aposta que com esse círculo vicioso, em determinado momento, os agentes econômicos voltam a investir. É uma aposta arriscada, no momento em que há uma crise mundial. O país vem crescendo pouco já, depois do pico que alcançou em 2008, 2010. Né? O senhor acredita que, pelo cenário que está posto, nós vamos ter, para esse ano, já uma retração na nossa economia? Eu acho que esse ano a economia vai ter um PIB negativo, a não ser que mudem as variáveis econômicas já aqui para o final do ano. Evidentemente que já há algum alento. A indústria de transformação no começo do ano, com seus dados desacionalizados, teve uma pequena variação positiva, mas ainda é muito pouco. Essa depressão do investimento é que preocupa, porque o que vai tirar o Brasil desse processo novo de crise é o investimento. E a taxa de investimento é muito baixa, 17%, era 19%. Está em 17%, no mínimo teria que ser 26% do PIB. O que é que poderíamos ter feito para evitar que chegássemos a essa situação? Olha, na minha opinião, ocorreram duas coisas importantes. Primeiro que em 2007 a gente rompeu com o modelo que foi colocado nesse país a partir da entrada do acordo com o FMI em 98. A gente rompeu com isso. Só que a gente focou muito no consumo. Num primeiro momento foi muito importante aumentar essa demanda interna. Nós precisávamos disso, a ascensão social necessitava do consumo. Porém, você tem que relacionar o consumo com a oferta. E a competitividade do país com a moeda sobrevalorizada, o real estava muito valorizado em relação ao dólar, deprimiu as importações. Então, o setor industrial ele não teve a potencialidade de efetuar esses grandes investimentos. E aí começou a decrescer. Você pode pegar os dados de 2012, 2013, apesar da desoneração fiscal do governo, que ele fez a redução do IPI e que gerou uma perda de arrecadação de 170 bilhões em 2 anos, isso é importante citar, não foi suficiente para motivar a indústria a produzir. E aí você deprime o investimento. E aí você começa efetivamente a impactar na geração de riqueza. Por isso que o PIB começou a cair entre 2012, 2013 e 2014. O fato é que o brasileiro começa a sentir no bolso os efeitos da crise, né? Vários aumentos, combustíveis, energia, e deve vir mais coisa por aí, né? Pois é, o aumento de combustível é interessante. A gente esquece que a matriz energética do mundo é o petróleo, e o petróleo é geopolítico. E a gente esquece também que de julho para cá, a perda real do preço do barril de petróleo foi de 40%. Eu acho que o governo teve uma dificuldade de entender isso aí, de entender que nós somos dependentes de commodities para a exportação. Portanto, quando o petróleo caiu numa situação, num valor tão expressivo, a recomposição do preço, que era subsidiado até 2014, é importante que se diga isso, o preço da gasolina interna, e foi para mim também foi um erro, ficou represado durante quase 5 anos. Não acompanhou o preço internacional. E aí você teve que soltar esse preço em um momento. E aí você tem um impacto inflacionário nisso. Assim como a energia. Qual foi o problema da energia? Não foi só a seca, mas a quantidade de investimento na área do setor energético poderia ser maior.
você somou esse baixo investimento no setor energético com a crise hídrica que nós tivemos e estamos tendo agora. Então, também, inclusive você se lembra que teve uma redução do preço da energia. Naquele momento eu considerei uma aventura muito ousada, mas também muito temerária. E aí você vai impressionando os indicadores de inflação. Quando você solta esses preços, a tendência é que eles se elevem abruptamente. E foi o que aconteceu agora. Então, o impacto, você teve uma inflação de 7,8% agora. Foi inclusive o que foi bastante criticado pela oposição foi essa medida do governo no ano passado. Inclusive foi considerada uma medida eleitoreira, né? E que Dilma represou ali o aumento no setor energético. A população ficou agradecida e satisfeita com o governo, terminou contribuindo esse fato para que houvesse uma sinergia entre a população e o governo Dilma, que resultou em votos para o governo para a reeleição, só que após a eleição vem justamente isso que o senhor acabou de falar, o desrepresamento, o aumento excessivo dos preços, descontroladamente, e a população vendo que foi um engodo o que foi feito pelo governo na questão da energia. Mas, professor, trazendo para a questão macroeconômica do Brasil novamente, a China tem crescido de maneira formidável nos últimos anos. Os Estados Unidos se recuperam bem de uma crise recente agora em 2008. Por que o Brasil tem tanta dificuldade, pela potência que é econômica, reconhecida mundialmente, em se estabelecer no cenário nacional efetivamente como uma economia forte? Primeiro porque os três países têm estruturas e histórias diferentes. A China é um poder novo no mundo, e ela é basicamente uma economia planejada e centralizada. Ela tem um centro de decisão. A economia dos Estados Unidos é a maior do mundo. Então, ela sofreu aquele baque profundo na década passada. Ela começa a se recuperar, mas a recuperação dela tem condicionantes externos que muita gente já disse que começou novamente a travar a economia norte-americana. Enfim, ela depende do mundo. A chinesa depende do pragmatismo chinês. A China hoje investe em todos os continentes. E é uma economia planejada. Só que tem aí um problema do Brasil. O crescimento da China em 2008, 2009 foi de 14% ao ano, que é uma coisa extraordinária, né? Só que nos anos seguintes a China programou para ter um desenvolvimento menor. Tanto é que o PIB chinês é de 7% agora. E a participação da China no comércio exterior do Brasil é muito alta, quase 20%. Resultado disso, se você tem uma perda de 50% do PIB chinês, ele tem impacto formidável nas contas externas do Brasil. E foi isso também que aconteceu. A gente tem que levar em consideração um conjunto de variáveis econômicas negativas que impactaram para essa crise no Brasil. Vamos trazer nossa conversa agora para o Rio Grande do Norte, especificamente. Nós somos um estado economicamente ainda patinando, né, em termos de Nordeste, que é uma região atrasada economicamente. Nós estamos ainda na rabeira, bem atrás de Pernambuco, Ceará, que estão já Bahia nem se fala, que já estão há algum tempo bem mais desenvolvidos que o Rio Grande do Norte. Temos um novo governo, esse é um cenário otimista por um lado, porque temos a renovação das expectativas e das esperanças. Entretanto, o que temos de concreto hoje, professor, que possa levar o Rio Grande do Norte para novos patamares econômicos? Você sabe o que é que me preocupa? É quando você pega a estrada aqui, a BR-101, e passa por João Pessoa. E quando você vai passando na BR, você vê a quantidade de empreendimentos industriais que estão sendo feitos lá. Isso é o preocupante, porque até a Paraíba começa a ter um desenvolvimento voltado para o setor que realmente agrega, que é o setor industrial. E nós continuamos com essa mesmice de não pensar o Rio Grande do Norte da forma devida. Evidentemente que esse governo, com 2, 3 meses, não pode ser avaliado ainda do ponto de vista de gestão. Agora, fica bem claro que o planejamento do governo ele não existe, é inexistente. O primeiro passo seria esse. Evidentemente que 4 anos é um tempo muito curto para você recuperar toda uma série de décadas e décadas de perda dessa visão, eu diria visão até empresarial do Rio Grande do Norte. Porque a visão patrimonial é aquela visão tradicional de você dar incentivos fiscais, e você tem uma guerra fiscal que impede que isso se desenvolva. Então você tem que afastar-se dessa visão patrimonial e fazer um grande pacto, um pacto efetivo e concreto com a classe empresarial e a classe dos trabalhadores. Ou se faz isso, ou o nosso governador vai ser o gerente de uma folha de pagamento, que é o que tem sido feito nos últimos anos. Você gere a folha de pagamento e fica com problemas previdenciários e não faz nada, não sei isso. Então, eu acho que está chegando a hora de você... Aliás, chegando a hora não, passou da hora do Rio Grande do Norte. Nós temos contas externas, balança comercial negativa.
Desenvolvimento industrial pífio. 25% do PIB do Rio Grande do Norte é do setor público. Então, você tem que ver isso. A economia do Rio Grande do Norte é concentrada. Quase 70% do PIB do Rio Grande do Norte está na região metropolitana de Natal. 42% do PIB do Rio Grande do Norte está em Natal. Então, você não pode querer desenvolver um estado a partir desse pressuposto concentrador. E você tem 3 polos. Natal, Mossoró e Gramoré. Quer dizer, que desenvolvimento é esse? Baseado em 3 pilares que podem se fragilizar porque o petróleo em terra está diminuindo de produção. Alternativas, professor? A alternativa seria construir uma espécie de frente industrial para o Rio Grande do Norte. Há elementos para isso? Há. Por exemplo, nós somos produtores de commodities. Nós produzimos ferro. E ao que me consta, o ferro não vai se acabar nem hoje nem amanhã. Então, nós temos que... O que é que o ferro pode trazer para o Rio Grande do Norte? É um alento, né? Porque é na região de Jucurutu, Parelhas. Então, seria um alento. O desenvolvimento mineral, nós temos muitos minerais no Rio Grande do Norte. Mas o que é que se faz? Exporta ele de forma crua. Sem beneficiamento algum. O ferro vai para a China e volta na forma de aço. Bem mais caro. Bem mais caro. E se você colocar indústrias aqui no Rio Grande do Norte, qualquer tipo de indústria gera cadeia produtiva. Qualquer tipo de indústria. O que falta no Rio Grande do Norte para o desenvolvimento do setor da mineração? Coragem. Coragem? Coragem, ousadia e determinação. Na prática, isso se traduzindo em que ações? Olha, precisa de um choque de gestão. Na minha opinião, o gestor ele tem que ter primeiro a humildade de dizer o seguinte: nós não temos nada. Porque fazer reunião com o FIERN, FEComércio, sei o quê, isso não adianta não vai crescer. Você não vai ter um parque industrial só através de reuniões. Você tem que ter ações efetivas. E aí o governo tem que ter uma parceria concreta com o governo federal. Desenvolver o PAC, sim, mas a gente vai desenvolver o PAC como? A energia eólica. Como é que a gente vai trazer a indústria para o Rio Grande do Norte a partir da energia eólica? Então, você tem que tomar atitudes, de uma vez por todas, dizer, nós vamos fazer isso, nos próximos 2 anos, nós vamos fazer isso. E fazer. Porque o que é que você percebe no Rio Grande do Norte? Vamos fazer. Primeiro leva um tempo para começar a fazer. Depois desiste no meio do caminho. Pode olhar toda a história do Rio Grande do Norte, dos 30 anos para cá, que é assim, você começa um empreendimento, dá muito sucesso ou não, e se não der muito sucesso, no primeiro revés você desiste. E às vezes muda de governo, e aí você abandona essa ideia. A indústria de chaminé, sem chaminé que se diz, o turismo, que muitos defendem como principal segmento econômico, e é de fato um bom segmento da nossa economia, não devemos nos contentar apenas com o turismo, né, professor? Não. O turismo ele é importante, é um gerador de divisas, não tenha dúvida sobre isso, mas o turismo por si só ele não gera riqueza para um espaço econômico. O turismo ele tem seus limites. Aliás, o turismo do Rio Grande do Norte é um turismo meio anárquico. Qual é o foco do turismo do Rio Grande do Norte? Você sabe? As praias, os litorais. Mas para quem? Para a cadeia, para o trade, né? Para os hotéis, pousadas, quem é que você bares, foca? restaurantes. As pessoas, por exemplo, a Europa está em crise. Você vai atrair o turista de lá como? Para quê? Que tipo de turismo você vai fazer? O turismo cultural, o turismo religioso, o turismo festivo? Você vai atrair que tipo de pessoas, de que camadas de renda? Você precisa ter um planejamento para desenvolver o turismo. Talvez até tenha, eu desconheça. Provavelmente eu desconheço. Mas você não vê isso na prática aqui. Você vê um turismo de ocasião, que as pessoas vêm passar final de semana, ou então em festas e feriados, e posteriormente o nível da hotelaria é baixo. Então você não tem porque o turismo é sazonal. Mas entre um período e outro, o que é que se faz? Como é que o Estado atua nesse sentido? Perfeito. O Estado é o suporte, não tem dúvida. Aqui no Rio Grande do Norte, planejador, gerenciador. É o gerenciador, e no caso do turismo, ele é um articulador, mais do que um organizador. Ele é um articulador. Ele é um hunter, né? Ele é um caçador de turismo. Ele poderia fazer isso, eu não sei se faz. E se faz com muita timidez, porque você vê que o nível de hotelaria é muito baixo. Perfeito. Professor Wellington Duarte, é sempre um prazer conversar com o senhor. O senhor tem uma inteligência que eu acredito que precisa ser mais ouvida e exposta, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, para contribuir para o debate econômico. Eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no RN em Debate. Muito obrigado. E você já me ouve, então tá bom. Sim. Obrigado, professor. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.